Mas vamos meditar numa palavra que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, quando ele estava já bem próximo a ir voltar de onde veio, para os céus, que está em João 16:33, versículo, um texto muito conhecido. Vamos ler o versículo, mas vamos pontuar apenas uma palavra. Muito rapidamente, essa reflexão para nós, para a igreja presente aqui. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Já temos uma definição da palavra ali que, na minha tradução, tem de bom ânimo. É isso que nós vamos usar. É essa palavra de reflexão para esta noite, esse findar de ano. Bom ânimo. Só queremos essa palavra. Ali já está a tradução de ânimo para coragem. Isso é algo interessante para nós, porque todos nós precisamos. E muito. E muito. O Senhor Jesus advertiu os seus discípulos: vocês terão aflições, estou indo, e vocês passarão por perseguições, problemas adversos, muitas tribulações, mas tende bom ânimo, tende uma boa coragem. Essa palavra vem do latim animus, que é a condição mental e emocional de uma pessoa. Com a condição mental ou emocional de uma pessoa. Logo, isso está presente, o ânimo, ele está presente aonde? Na alma, no espírito da pessoa. Ânimo está ligado, então, à alma da pessoa. Não é o corpo físico. Vimos a grandeza, a sabedoria do Senhor Jesus, que ele falou com os seus discípulos: tem de bom ânimo. Então, por aí, nós entendemos que isso é algo que está na mente da pessoa, do ser humano, a sua alma. Não depende do corpo, porque o ser humano pode ter um bom ânimo, mesmo com o corpo atrofiado. Por que não? Sem poder andar, em cima de uma cama. Às vezes a gente pensa: mas eu estou desanimado, que eu estou doente, eu estou dessa forma, eu estou limitado nisso e daquilo, não posso me mover, várias limitações que eu tenho, não há como eu ter um bom ânimo. Não, o Senhor Jesus já disse: tem de bom ânimo, porque não precisa de um corpo saudável, não precisa de nada, coisas boas que nós temos aqui, coisas materiais, para se ter bom ânimo. Que é o quê? Coragem, essa disposição, essa vontade, essa boa energia, essa alegria. Não precisa. Mas todo cristão, o Senhor Jesus ordenou: tende um bom ânimo. Vocês precisam dessa boa coragem. Obrigado. Essa boa coragem, essa boa disposição, essa boa vontade dentro de vocês. Essa determinação. E para se ter, o que nós precisamos, né? Um bom ânimo. Como ter isso? Quem é que pode ter um bom ânimo? Todos podem ter. Basta que tenham o quê? Basta que tenha um bom motivo. Porque como você vai ter um bom ânimo sem razão? Complica. Você precisa de um motivo para ter um bom ânimo. Uma boa coragem, uma boa disposição. Porque senão, eu tenho uma boa disposição, para quê? Por quê? Não sei. Não precisa de um motivo. E isso os discípulos tinham de sobra. Isso a igreja de Deus tem de sobra.
Será que a igreja não tem motivo para poder ter uma boa disposição, uma boa coragem, uma boa alegria, uma boa motivação, é o motivo, né? Um bom ânimo, um bom vigor? Será que não tem? Tem muitos motivos. Nós temos muitos motivos. Para se ter, há que se conhecer. Cada ser humano ter esse bom ânimo precisa de conhecer o valor da vida, o sentido da vida, né? Precisa. O que é a vida? Qual a razão tem de viver? Como cristãos, nós temos, já falamos, conhecemos o que é a vida, como foi feita essa vida, a grandeza dela, poder de Deus, e o que é que Ele colocou nessa vida, a importância que Deus deu a esta vida que nós temos, o valor que Ele deu, se entregou por ela, para resgatá-la. Então nós temos tantos, sabemos das razões, dos motivos, para nós termos um bom ânimo. E nós conhecemos isso por onde? Palavra. O Salmo 1 foi citado aqui. Então nós conhecemos pela palavra. É nela que nós sabemos da real motivo, razão, porque nós precisamos, temos todo o dever de termos um bom ânimo, uma boa motivação para viver. Se o mundo que está aí, pessoas que estão mortas, que ignoram, que não dão valor a esse presente de Deus que é a vida, essa grandeza de Deus que está dentro do ser humano, a eternidade que Deus colocou no ser humano, eles têm um bom ânimo, por que não? Um foco para satisfazer um desejo da carne apenas. Quantos sacrifícios que eles fazem, quanta disposição, quanta alegria, quanta coragem, quanta determinação para operar, para fazer coisas, para agradar apenas as paixões da carne. Isso é um bom ânimo, com uma boa força, uma boa determinação, boa disposição, um empreendimento muito forte. Igreja de Deus, nós conhecemos, pela palavra de Deus, quem somos, de onde viemos, a grandeza com que Deus nos fez, essa importância, o valor que Ele nos deu, veio para nos resgatar, operou milagrosamente, poderosamente a nosso favor, pela graça, pela bondade, nos colocou aonde colocou, das trevas para a luz, da morte para a vida. Paulo aos Efésios 2:1, né? Ele vos vivificou, deu vida, vocês estavam mortos. A igreja está morta, não existia. Lá dos defuntos, levanta o Senhor, vivifica, e tira um povo para Ele, o povo dele. Como a igreja não viver com bom ânimo, com a boa coragem, com a boa determinação, com a boa motivação, com a boa alegria? Como não? Queria refletir rapidamente nesta palavra que nós precisamos ter, porque é uma ordem do Senhor Jesus para se ter um bom ânimo. É uma das maneiras, né, de nós testemunharmos, da igreja testemunhar, de que de fato é feliz, de que de fato é alegre, de que de fato tem um motivo muito sublime para viver, uma missão muito importante para desempenhar, um papel gigantesco, um valor incomensurável. É isso. O mundo está como está, podemos afirmar que ele está num caos estabelecido ainda, porque tem um corpo de Cristo na terra ainda, tem uma igreja de Deus aqui. É o que tempera esse mundo. Jesus falou: vocês são luz, vocês são sal da terra. O mundo ainda não tem o caos estabelecido nele, porque a igreja de Deus está aqui. E como então, como cristãos,
a gente não vai viver uma vida mais abundante. E fomos chamados a ser, a viver uma vida abundante. Será que a vida abundante é só pensar na vida eterna com Cristo? Não. A vida abundante que Jesus diz, em João 10:10, ela salta. Transcende, vai mais além ainda do que apenas ter essa ideia. Ah, vida abundante porque é uma vida eterna com Cristo. Não, é uma vida plena. Já aqui, uma vida diferente, plena de alegria, mesmo no meio das tribulações. Por isso que Jesus fala, vocês terão aflições, mas eu estou com vocês. Pouco antes, eu já tinha falado, né? No finalzinho de Mateus, né? 28 e 20, ele fala, eu vou estar com vocês todos os dias. Promessas dele. Então a igreja tem muitos motivos, não há como, por mais desafiador que seja, e o 26 não vem trazendo coisas melhores, isso é uma falácia, né? De alguém prometer algo que vai ser melhor por isso ou por aquilo. Nós que conhecemos a verdade, e a verdade diz isso, e a palavra, não temos dias melhores que virão, não é a mudança de governo, não importa isso, por onde andar, estamos convictos de que não é isso que propõe melhorias, e não teremos essas melhorias, mas não é por isso que vamos ficar encurralados, desmotivados, desanimados. Não, a ordem é, tende bom ânimo, boa coragem, boa determinação, vocês foram colocados para isso, e boa alegria. O que é boa alegria? Uma alegria verdadeira, não é alegria só por dizer que está alegre, não é alegria condicionada, uma hora estou, uma hora não, mesmo que esteja passando por adversidades, nós somos, né, estamos alegres, precisamos, né, e a igreja, ela foi resgatada para isso, e ela está nessa posição, de ela não estar feliz, de ela não estar alegre, ela está na posição de ser alegre e de ser feliz, é muito mais do que estar, e a gente não se dá conta, muitas das vezes, da posição aonde nós estamos, e que este bom ânimo, essa boa coragem, boa determinação, para nós vivermos como um todo, isso, em todos os aspectos da vida, em todo o tempo, em todas as circunstâncias que tivermos, porque fomos colocados para isso, sermos sal da terra, luz do mundo. O Senhor Jesus, Mateus 5, falou disso aí, para os seus discípulos, para nós. O 26, não temos dúvida que prometem desafios, turbulências virão, mas que nada possa desanimar, nos desmotivar-nos, porque o Senhor prometeu de estar conosco, as suas promessas são infalíveis, precisamos de vivê-las pela fé e pelas promessas que o Senhor já nos tem garantido, pela fé que Ele nos deu, pela certeza, pelas verdades da sua palavra, já é o bastante para nós vivermos uma vida motivada, uma vida de alegria, em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Tende bom ânimo. A igreja precisa disso, nós precisamos disso. Entramos no 26 mais animados, para tudo, para tudo. Ah, mas como? Se não tem esperança de governo melhores, não tem isso. Não importa, governo não tem nada a ver com isso. Nós vemos uma igreja, às vezes, né, se dizendo igreja, e mais preocupada com o tipo de governo que está vindo aí, se vem, se troca, se não troca, está mais focada nisso, envidando esforços para evitar que alguém assuma o poder, ou reassuma, não sei como, está mais focada nisso do que testemunhar de Cristo. Isso não é função da igreja. A função da igreja está orando sim, mas não focada, porque o mundo jaz aí no mal, e é função dele operar o mal, e é função da igreja operar o bem, e com motivação e com alegria. Salmo 100, servir com alegria em todo o tempo. E é
Até quando essa determinação, essa coragem, esse bom ânimo é até o fim. Não é para o 26 apenas. É enquanto aqui estivermos. Durante todo o tempo. Não fomos chamados para vivermos um momento de bom ânimo, de boa coragem, boa determinação, boa alegria, boa motivação. Não fomos chamados para vivermos um momento, para vivermos uma vida aqui assim, e com muita razão de ser. Nos apegarmos nisso aí, muita razão de ser. Temos todas as razões, não temos nenhuma razão para nós reclamarmos, murmurarmos disso ou daquilo, muito menos reclamarmos do mundo que está aí, se avolumando no seu pecado, no seu desmando, na corrupção, na destruição. Não. Vivemos com alegria a carreira que nos está proposta. Falando de alegria, lembramos daquilo que Neemias, disse no capítulo 8, versículo 10, com o povo. Ele disse para o povo: olha, vocês vão comer, beber, se alegrar e viver com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa, ou é a vossa força, é a nossa força. O que alegra, podemos dizer então, a Deus é o quê? É uma igreja de bom ânimo, é uma igreja com boa força, boa coragem de estar enfrentando os desafios que vêm. Deus não quer um povo, uma igreja apática, encurralada, com medo, moribunda, como se estivesse indo para a cruz todo dia, para a morte, como se fosse. Isso alguém já foi. Alguém já foi. Não estamos indo para a sepultura, não estamos no cortejo fúnebre. Nós estamos ao contrário. Alguém foi no nosso lugar para a sepultura, alguém foi para a cruz, tirou de sobre nós esta dor e deu a vida. Então nós estamos em alegria. Então precisamos viver uma vida de alegria. E essa alegria, ela precisa estar dentro de nós e buscarmos irradiar, esta alegria, essa motivação, essa diferença, para que os outros vejam que é uma forma de estar testemunhando esse bom ânimo da igreja, como cristão, em todo lugar, onde estiver, lá no trabalho, onde estiver, a igreja está presente. A igreja não é apenas aqui, vamos apenas no culto aqui com muita alegria. Não, sua alegria é lá fora também, onde estiver. Alguém vai te ouvir, mas espera aí, eu estou ouvindo essa pessoa, esse fulano, essa fulana aqui, estou ouvindo coisas boas, diferentes, todo mundo maldizendo de tudo e todo, de patrão, de não sei de quê, reclamando de tudo, de horário de trabalho, tudo quanto é coisa, excomungando todo mundo. Mas esse aqui, como é que você consegue? Você vai dizer: não, eu sou cristão. Ah, tá. É por isso? É. Essa alegria, essa motivação, esse bom ânimo é para tudo. Faz parte da nossa carreira cristã. A igreja está presente em todo lugar. Ela não está presente apenas na congregação, inclusive lá fora, que precisamos estar demonstrando esse bom ânimo. E tem um versículo que os irmãos conhecem, Salomão escreve em Provérbios 24, falando em versículo 10, que ele dá uma recomendação, ele dá uma deixa para nós, falando em relação às angústias, às adversidades que elas estão presentes. Ele disse o seguinte: se tu mostrares frouxo ou fraco na angústia, a tua força te será pequena. Então o desafio é não nos mostrarmos medrosos, temerosos, abatidos, derrotados, porque não somos derrotados, não somos vencidos. Não tem razão para se ter tristeza, alegria, angústias, viver na angústia, passar pelas tribulações, sim. E as adversidades, as angústias virão? De certo, sim. O 26 está chegando, com ele os seus problemas, o 25 está indo, com ele os seus problemas, que não voltam mais.
problema do 26 serão outros, possivelmente potencializados, mas não é razão, não é motivo para a igreja que caminha para o céu e não para a terra, não para aqui, ficar triste, ficar angustiada, perder o foco, não estar de bom ânimo. Que tenhamos nesse bom ânimo no 26, cada dia mais renovado, esse bom ânimo a cada passo, cada fazer nosso, né? Que é a ordem do Senhor Jesus, e temos todos os motivos para vivermos com muita alegria a posição de cristão aqui nessa terra, enquanto aqui nós estivermos, sabendo o papel da importância, né, que Deus nos salvou para isso. Ele possa nos capacitar nesse 26, em todo o tempo que estivermos, para vivermos com muita alegria, muito ânimo a fé cristã, em todo momento, em todas as circunstâncias, em todas as situações que nós estivermos, né, com alegria vivemos essa carreira. Amém.